Oiê, eu sou a doutora Daniela Tescari e eu quero te dar as boas-vindas à nossa Semana da Amamentação sem complicação. Fico muito feliz com a sua companhia também por aqui. Nessa semana eu vou te mostrar como é possível conquistar o aleitamento materno sem complicação, conseguindo ter leite suficiente para o seu bebê ganhar peso bem, construindo um vínculo poderoso e estreito com o seu bebê, com toda a saúde que só o leite materno dá. E o mais importante, porque é absolutamente possível conseguir amamentar sem dor, que é a causa principal do desmame precoce. Para quem não me conhece, eu sou mãe de 2, médica, pediatra com atuação em neonatologia e consultora certificada pela BLCE há 14 anos, um instituto canadense que certifica consultores de amamentação. Eu sou formada em psicanálise da criança pelo Instituto Sete Sapiens aqui de São Paulo e idealizadora do método Amaternando. Hoje, 104 anos depois dos primeiros estudos publicados sobre nutrição, podemos afirmar com certeza absoluta que o leite materno protege o bebê de infecções, obesidade, pressão alta, certos tipos de cânceres, alergias e muitas outras doenças. Mas, apesar de todo esse conhecimento, o número de mães que têm sucesso no aleitamento materno exclusivo e que conseguem amamentar sem dor é muito baixo. Um estudo divulgado agora em agosto de 2018, realizado pela Abril Inteligência MindMaster, uma empresa de pesquisa digital, entrevistou brasileiras das 5 regiões do país e mostrou que 77% delas teve problema com a amamentação. Problemas como dificuldades na pega, rachaduras nos seios, produção insuficiente de leite materno e falta de informação sobre técnicas de complementação sem mamadeira. Você já ouviu dizer que amamentar é padecer no paraíso? Pois é, hoje você tem 77% de chance de ter problemas na amamentação. Isso quer dizer que 4 entre cada 5 mulheres têm problemas para os quais existem soluções muito eficientes. Isso quer dizer que muitas mulheres que você conhece vão sofrer com a amamentação e você pode ser uma delas, por causa da falta de orientação e do passo a passo corretos. Esses são os principais vilões. Eu vou te ajudar a evitar as doenças e os perigos que comprometem todo o futuro da saúde dos seus filhos. Mas você vai me perguntar, por que eu preciso disso? Eu tenho obstetra, eu tenho pediatra, eu tenho a minha mãe. Bom, o obstetra precisa cuidar de uma parte muito importante, da gravidez e do parto. É pela sua vida e a do seu filho que ele é responsável todo esse tempo. O objetivo dele é fazer com que tudo transcorra bem na gestação e acabe bem no nascimento do bebê. Já o foco principal do pediatra é o ganho de peso e se a criança tem alguma doença. Poucos são especialistas em amamentação. Ah, doutora Dani, mas a minha mãe vai vir me ajudar, ela me amamentou e vai ficar aqui o mês todo, ok? Só que há 20 anos atrás a gente não sabia tudo que a gente sabe hoje. Eu, quando me formei, a gente dava suco com 2 meses e papinha com 4 meses para os bebês. E hoje a gente sabe que não pode fazer isso, a gente sabe tudo que pode dar errado. Nessa nossa semana da amamentação sem complicação, eu vou te mostrar qual o melhor caminho para se preparar de uma forma única, que se mostrou eficiente para amamentar sem sentir dor, sem rachaduras e sem mastites. Essa semana é para você, se você quer viver histórias de amamentação incríveis, de maternidade plena e de realização pessoal. E nessa aula eu vou te mostrar por que 4 entre cada 5 mulheres teve problemas com a amamentação e por que você não precisa passar por nada disso. Ouvindo assim, pode até parecer bom demais para ser verdade. Eu já ouvi isso de várias outras mães que acabaram passando por essa transformação na amamentação e alcançaram o tão desejado paraíso. Você vai descobrir exatamente como elas fizeram para se preparar bem, para ter bastante leite e o bebê conseguir receber esse leite, independente da idade, do tipo de mama, do número de filhos ou da história de aleitamento anterior. Começando hoje com a primeira aula sobre os 5 piores erros para quem quer amamentar sem problemas e conseguir estabelecer o aleitamento materno exclusivo. Algumas mulheres até escolhem outro caminho para a amamentação e tá tudo bem, mas a grande maioria, como você, que tá aqui, quer muito amamentar e acaba ouvindo só história ruim. Por falar em história, deixa eu te contar um pouco da minha. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu nem sonhava em trabalhar com crianças, só que eu acabei me apaixonando pelos bebês no meio do curso e resolvi fazer minha residência médica em pediatria. O pronto-socorro da Santa Casa, aqui de São Paulo, que atendia mais de 800 pacientes por dia, tinha uma área especial, onde a gente cuidava das crianças que tinham acabado de ser internadas. Era a retaguarda do pronto-socorro. E num desses plantões, chegou a minha vez de fazer o turno da madrugada.
Nessas ocasiões a gente ficava literalmente acordado, sem piscar o olho a noite toda. A gente assumia os pacientes às 5 da tarde e só saía depois das 8 horas da manhã do dia seguinte, depois de passar caso por caso para a equipe do dia. Nesse dia, tinha um bebê de 5 meses de vida que tinha internado durante a tarde, com uma diarreia e desidratação graves que ficou na minha ala. Desidratação grave, a gente precisa olhar detalhadamente a cada 30 minutos, trocar o soro, olhar de novo, olhar se fez xixi, mudar a medicação, colher exame, ver exame, trocar o soro de novo e assim vai, até que a criança fique hidratada e estável. Tem que ser devagar, porque existe um risco alto dela fazer alteração no sal que tem no sangue. Complicações como convulsão e até uma parada cardíaca. Eram quase 4 da manhã quando ele ficou resolvidinho e eu pude passar o soro de manutenção que ia ficar até o dia seguinte. Mas ele teve uma complicação tardia grave e acabou morrendo. A diarreia é uma das doenças que o leite materno mais protege. E esse bebê não estava mamando no peito. Se tivesse mamando no peito, não teria acontecido nada disso. E o leite da mãe tem um montão de anticorpos que passam direto do peito para o intestino do bebê e cobrem todo o intestino por dentro, um tapetão de proteção. E aquele caso me marcou a fogo. Logo que acabou a residência, eu fui convidada para trabalhar em um ambulatório de apoio à amamentação, onde a gente tinha resultados incríveis com as mães adolescentes e as mães dos prematuros. E o meu caminho foi seguindo sempre perto dos bebês, trabalhando em berçários, em neonatal, em sala de parto, fazendo curso de banco de leite, curso do método Mãe Canguru, dando aula nos cursos de amamentação do Hospital Mário Covas. Só que uma coisa me deixava muito intrigada. O que eu de fato não conseguia entender era como as minhas amigas, parentes e muitas outras mulheres não conseguiam ou tinham muitas dificuldades ao amamentar. Teve gente conhecida que o bebê precisou ser internado às pressas, muito grave, e era tudo por causa de hipoglicemia, de falta de açúcar no sangue. Esse problema pode parecer simples no adulto, mas pode fazer o bebê ter convulsões e até coisa pior. E foi aí que eu decidi ter o meu próprio consultório e usar nele todas as ferramentas para a amamentação dar certo que eu passei anos aprendendo, desenvolvendo e ensinando. Mas eu me sentia bem conformada no meu trabalho nessas famílias porque eram muitas as histórias de bebês que já chegavam com problemas na amamentação. Os bebês saíam da maternidade com complemento de leite artificial. As mães sofriam com rachadura no seio, tinham dor para dar de mamar ou recebiam orientações completamente erradas. Um dia, uma colega ginecologista veio me perguntar uma dúvida de uma grávida, paciente dela. E aí, quando eu comecei a responder, ela falou, peraí, vou mandar ela passar com você. E aí, a gravidinha veio com o marido, tiramos todas as dúvidas dele sobre a amamentação, expliquei todas as técnicas e as possibilidades que a gente tinha como recursos para a amamentação ser bem sucedida. E era um caso bem delicado, de redução de mama. Tinha um risco real dela não ter leite suficiente ou de ter alguma lesão de ducto. Mas sabe que problema ela teve na amamentação? Zero. Depois veio outra grávida, passamos pelo mesmo roteiro e bum! Zero problemas com a amamentação de novo. E mais outra e outra. E cada mãe amamentando com algum problema que eu atendia, eu pensava que podia ter sido diferente se ela soubesse isso ou aquilo antes. E completava o roteiro da conversa com a gestante. Cada dica era exatamente a engenharia reversa do problema. Como ele não acontecer. E enquanto a taxa de aleitamento materno exclusivo dos consultórios de pediatria por aí era super baixa, eu tinha todas as minhas gestantes que sonhavam com a amamentação conseguindo manter o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e programando como elas queriam seguir com o seu projeto de amamentação. Sem drama e sem complicações. E foi aí que nasceu o meu roteiro Amaternando de preparação para a amamentação da gestante. Depois de ter tido os meus 2 filhos, o João mamou exclusiva até os 6 meses e continuou mamando até 1 ano e 9 meses. E a Gabi mamou exclusiva até os 6 meses e continuou mamando até 2 anos e 1 mês. Eu vivi na real toda a força dessa imensa ligação da amamentação com o amor materno. E que vai muito além da alimentação, dos anos de vida e da saúde. Eu acredito que o amor transforma o mundo, acredito no poder que ele tem de transformar a saúde e também as relações, as famílias em todas as suas formas, a sociedade e a humanidade. E por isso eu resolvi levar o Amaternando para o maior número possível de mulheres. E esse é o meu objetivo, ajudar as mulheres a amamentarem com todo o amor que elas e os bebês merecem. E para você conseguir conquistar o seu sonho de se realizar com a amamentação, nessa conversa de hoje eu prometi falar para vocês aqueles que são os 5 piores erros para quem quer uma amamentação sem problemas, né? Bom, você pode me perguntar, mas como assim, doutora Dani, erros?
É isso mesmo, erros, coisas que você não deve fazer se quiser ter sucesso. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar deles. Então vamos botar logo tudo em pratos limpos. O primeiro erro é achar que doer faz parte. Sabe aquela história de que tem de padecer no paraíso? De que a amamentação tem que doer para calejar? Pois ela foi a herança das nossas mães e avós, atropeladas pela cultura de desaleitamento do século passado. Tudo começou lá por 1890. Descobriram como liofilizar os alimentos, que é transformar em pozinho. Depois de 1900 descobriram como conservar os alimentos nas latas, aí vieram as grandes guerras, o homem na linha de batalha, a mulher necessária na linha de produção, os bebês com leite em pó da lata ficando gorducho, fofão. Só que ninguém sabia da epidemia de doenças, entre elas obesidade, pressão alta e diabetes, que ia vir logo depois disso. E elas cresceram e viveram num mundo que não valorizou e nem apoiou a amamentação. Elas não conseguiram amamentar sem dor e acham que isso é natural, mas nunca vai dar certo se estiver doendo. Libera adrenalina no sangue, que é o carteiro do estresse. A adrenalina leva a mensagem do nervoso para o corpo todo. E aí, ela entope o buraco da fechadura, onde a ocitocina tende a entrar para abrir a porta. A ocitocina é o hormônio do reflexo da ejeção do leite. É o que faz o leite sair. É a chave que abre o depósito de leite lá dentro da mama. Se tem adrenalina, é que nem massinha na fechadura. O leite não sai, o bebê chora, a mãe fica mais nervosa, a criança perde peso e a solução que existe é a mamadeira. O nosso corpo não sabe se a dor é física ou emocional. É tudo estresse para ele. É esse o ciclo da frustração. Mais da metade das mães que eu examinava no alojamento conjunto tinha a mamada com a pega correta, mas diziam que ainda estava doendo. A dor é a maior inimiga da produção e da saída do leite. Essas mães não sabiam da importância de preparar o bico da forma correta. Precisa saber como fazer a pega sem doer. Precisa entender como tirar as dúvidas e o nervoso do meio do caminho, totalmente. E isso piora muito quando junta com o segundo erro. O segundo erro é dar fórmula antes de aumentar a produção de leite da mãe. Às vezes, a produção de leite demora mesmo para vir, principalmente se o bebê demorou para começar a mamar. Se o bebê não mama, ele não avisa para o peito que alguém chegou e que precisa de leite. É que nem você acordar o padeiro às 8 da manhã e querer que o pão já esteja pronto. Não funciona. E as maternidades ficam com um problemão. Se o bebê perde muito peso, é risco de desidratação e até de baixar o açúcar no sangue. Lembra da hipoglicemia? Tende a resolver o problema rápido. O leite artificial é o recurso que elas têm. É muito importante quando bem usado. O leite artificial é um remédio que não tem receita controlada. Mas na maioria dos casos, os hospitais não têm tempo de esperar e nem maneiras de trabalhar a produção de leite da mãe. E você pode pensar que tudo bem, tem um monte de leite em pó por aí, a gente tem dinheiro sobrando, e se precisar a gente dá, que nem eles pensam nos Estados Unidos. Mas a primeira mamadeira é um tiro de canhão na confiança da mãe. É aí que ela começa a se sentir frustrada, ansiosa, angustiada e bloqueia todo o processo que precisa acontecer para produzir mais leite para o bebê. Precisa ser muito bem usado e só quando não tem outros recursos e de forma o mais breve possível. Então, saber qual jeito vai fazer esse leite chegar mais rápido e como aumentar a produção de leite da mãe é fundamental. O próximo erro até me arrepia. O terceiro erro é colocar o horário fixo de mamar nos primeiros 3 meses de vida do bebê. Tem gente que quer que o bebê já mame de 3 em 3 horas desde o dia que chega em casa. E esse é um dos piores erros, porque o estômago do bebê recém-nascido é do tamanho de uma cereja. Olha só aí a foto. Dá pra encher muito? Vai ter fome rápido ou vai demorar? Se você quiser colocar ele para mamar só depois de 3 horas e ele sentir fome antes, o que você vai fazer? Vai ficar enrolando ele? Como? Se o bebê chora de fome e você não resolve o problema dele, o que ele vive? Ele mama pouco de cada vez. Você ainda tem pouco volume de leite nos primeiros dias. O bebê não sabe o que é físico e o que é psicológico. Ele se sente desesperado. É uma vivência extremamente dolorosa para ele. Aquela sensação de fome que ele não entende do que se trata. E eu já atendi bebê que chegou com 5 meses de vida, que só de colocar na posição de frente para o peito para mamar, entrava em choro convulsivo, porque ele tinha sido submetido a essa tentativa de treinamento. E aqueles que conseguem fazer isso têm muito mais risco da mãe ter mastites ou de desmamar precocemente. O bebê precisa mamar de forma cada vez mais eficiente para ir fazendo intervalos maiores, mas esses intervalos eles vão aumentar aos poucos. O quarto erro é um grande debate, é polêmico, mas é um erro para quem quer ter sucesso no amamentar. O quarto erro é oferecer chupeta. A chupeta é a principal causa da confusão de bicos. Para segurar a chupeta, o bebê faz exatamente o contrário do que ele precisa fazer no peito. Ele põe a língua lá para trás
e abre a boca. E pega a boa no peito, ela precisa da boca bem fechada e a língua pra frente. A chupeta faz o bebê ficar de boca mole não tira leite do peito. Além disso, ficar sugando a chupeta ao invés do peito esvazia menos a mama do que devia. E leite parado é a principal causa da mãe ter mastite. Quando a criança não tem todo o aconchego que ela precisa, ela pode acabar virando freguesa desses recursos artificiais de acalmar de forma muito intensa. Eu não estou falando do colocar os dedinhos na boca, que o bebê experimenta quando vai crescendo, mas o uso constante de bicos e chupetas. É estatístico comprovado. O uso de chupetas e mamadeiras diminui muito o tempo total que o bebê permaneceria mamando no peito se ele não pegasse esses bicos. E tem aluna minha que colocou a chupeta com 45 dias e quase viu o bebê largar o peito com 2 meses. Ele pegava o peito e largava, pegava e reclamava. Já era confusão de bicos. A chupeta é uma ferramenta artificial de acalmar, uma questão muito cultural, uma decisão da família, mas existem outras formas de acalmar o bebê, que não precisa ficar pendurado no peito o tempo todo e nem ficar de chupeta. Mas isso eu vou te ensinar na próxima aula. O quinto erro é não saber como o vínculo interfere no desenvolvimento do bebê. Os estudos do Dr. René Spitz com os órfãos da Primeira Grande Guerra na Europa, os canalistas mostraram que sem o estímulo de um outro ser humano afetivamente ligado ao bebê, ele não se desenvolve, a ponto de não querer comer e nem andar. Esse vínculo com afeto é a base para todo o crescimento intelectual, físico e psicológico do bebê. É o que chama esse bebê para se desenvolver. Amamentar tem um valor muito maior do que você imagina. E essa entrega tem sua conquista. Eu não estou dizendo que a amamentação é o único jeito de construir um vínculo. Mas na amamentação você aproveita a maior oportunidade de construir um vínculo estreito, único e incrível com seu filho. Uma herança para o resto da vida. Uma experiência que fica muito mais intensa por causa da química do amor, que é única no aleitamento. Eu chamei essa aula de 5 erros de um destino, certo? Então, qual é o futuro que você deseja para você e para o seu filho? Não importa o tipo de parto que você quer. Isso é uma escolha da sua essência e das indicações médicas, caso por caso. Eu te honro e te respeito por isso e tá tudo bem. Mas o parto acaba e o bebê fica. E o que você vai fazer depois que ele chegar? O fato é que tem 77% de chance de você ter os mesmos problemas que as mulheres tiveram em todo o Brasil. Muitas pessoas acham que o mais importante é se preparar para o parto, que a amamentação é só depois, quando o bebê chegar. Mas quando ele chega, você já está no olho do furacão. Ele chega chegando, ele quer mamar e não tem trégua. Tem muito curso de gestante por aí, mas eles não te ensinam, de verdade, tudo o que você precisa saber para amamentar sem problemas. E se for cuidar da amamentação quando o bebê já estiver passando fome e você estiver sentindo dor, você vai ter muito mais complicações e riscos de perder o aleitamento. Esse tempo da gravidez é um tempo lindo, de sonho, isso é maravilhoso, um tempo encantado. Mas você precisa de uma pitadinha de realidade ou vai sofrer muito depois. E isso eu não posso deixar acontecer. A maior chance é de que se o momento passar, você não resgata o aleitamento depois. Perdeu essa proteção e esses anos de vida a mais para sempre. Quando a mãe chega no parto bem preparada para a amamentação, a chance dela ter problemas cai para menos de 10%. Era o resultado que eu tinha com as grávidas que passavam nas minhas consultas de gestante para a preparação da amamentação. Para conquistar o aleitamento materno com amor e sem dor, com bom ganho de peso e com esse vínculo poderoso. Eu podia pegar leve, mas você ia perder o aleitamento materno. Vocês vão me perguntar, e como é que faz para se preparar para a amamentação desde a gravidez? Para se preparar bem para não ter os problemas que 4 entre cada 5 mulheres tiveram em todo o Brasil. Bom, calma que a gente chega lá. Esse vídeo já tá ficando muito longo e tem muita coisa legal para ensinar para vocês. Então, continua com a gente, que na próxima aula eu vou te ensinar o método quase secreto, mas muito científico, de acalmar o bebê sem chupeta nem peito e que vai favorecer o seu sono com resultados comprovados no mundo todo. Enquanto isso, deixe seu comentário, a sua história aqui embaixo que eu vou fazer questão de ler todos eles e responder o maior número possível. E fica ligada no seu e-mail com o link para o próximo episódio da nossa série, O Segredo da Amamentação Sem Chupeta. E se você quiser saber mais um pouquinho sobre como a preparação na gravidez pode mudar a sua história com o aleitamento materno, olha o que aconteceu com a Andréia. Meu anjo da guarda, minha tábua de salvação. Essa é a maneira como eu posso descrever o trabalho da querida Dani. Eu sofri desde a adolescência muitas dores nas mamas por ter displasia mamária. E só em pensar em amamentar, eu chorava.
Eu chorava porque sabia da importância do meu leite para o meu filho e tinha certeza que não conseguiria suportar a dor. Mas Deus colocou a Dani em nosso caminho e antes mesmo do parto, ela nos encheu de informações. Tornou possível e agradável o ato de amor que é amamentar. Eu não senti dores, eu não sofri em nada e pude curtir cada momento dessa linda jornada. O meu filhote mamou em livre demanda e agora aos 5 anos é um garotão forte e saudável. Um beijo grande.